Olha só, se não fosse o meu amigo Vladimir Campos, o canal dele tá bem aqui, ou não sei se é aqui, porque aqui inverte, né? É aqui mesmo, o canal dele tá aqui. É, se não fosse o Vladimir, eu não tava aqui falando com vocês. Ele, ontem, num papo que a gente teve, começou no IGTV, depois foi pro Duo, que é um programinha que o Google inventou de videochamada, que provavelmente é o melhor que tem no mercado. Não fosse o Vlad, eu não tava aqui. Porque ele ontem me convenceu que eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Na verdade, eu tenho alguma coisa para dizer para ele. Mas de repente, por tabela, sai alguma coisa para vocês também. Eu sou psicoterapeuta e trabalho muitas vezes orientando as pessoas e também vou contar um segredo logo de entradas para você sacar. Estou olhando para mim, não para a câmera. Beleza, vou olhar para a câmera agora. De vez em quando eu vou me distrair e olhar para mim. Então você se concentra no que eu estou dizendo, porque eu também não sou muito bonito mesmo. Então, se você quiser, até vou te dar outra dica agora. Você encaminha esse vídeo pro @YT Áudio do Telegram e converte ele em áudio e escuta. Aí que massa. Voltando, sou psicoterapeuta, eu oriento as pessoas e segredo. Elas me orientam também. E aí, o lance é eu fazer isso numa escala maior. Contar um pouco das minhas experiências, não vou citar nome de paciente nenhum, então se você é meu paciente e está assistindo isso, fique tranquilo, sua, seus segredos são preservados, mas o objetivo é eu contar histórias aqui nesse canal, histórias que aconteceram, ou seja, fatos, e histórias que não aconteceram, mas ensinam, ou seja, verdades. E essas histórias, elas trazem muitas vezes benefícios maiores do que o raciocínio. Eu acredito nisso. São chaves mnemônicas, elas mostram o funcionamento da vida, o funcionamento da mente, e elas fazem a gente se entender melhor. Não vou fazer aqui palestras motivacionais, porque essas coisas tendem a ser meio pernósticas, eu acho. Eu vou contar piada aqui. E também não vou dizer assim, olha, siga o meu exemplo e a sua vida será um sucesso, porque a minha vida ela é um sucesso nos meus termos. Ela pode não ser. Eu conheço pouca gente que queria ter a vida que eu tenho, na verdade. Embora tenha várias coisas boas na minha vida. E tem um monte de coisa que são os desafios que eu tenho que enfrentar para que a minha vida seja assim boa. Né? Mas o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Então, a ideia é que com as histórias a gente possa escolher uma vida melhor para nós, cada um de nós. Então, é por isso que eu não curto palestra motivacional, vídeos edificantes. Confia em Deus que Ele vai te dar tudo o que você quer. Não que isso não seja verdade, eu sou deísta. Eu acredito que se você confiar em Deus, Ele não te dá tudo o que você quer, mas Ele te dá as oportunidades de você ter o que você precisa. E isso pode ser bem diferente, né? E aí começa daí. Eu acredito que uma pessoa realizada, ela quer o que ela precisa. Hoje eu queria apresentar a vocês a Nasruddin. Nasruddin é um personagem do folclore do Oriente Médio. Ele aparece em vários lugares, aparece na Turquia, aparece no Afeganistão, e ele também tem versões no mundo inteiro, né? Tem versões russas de Nasruddin que tem um nome diferente, eu não lembro aqui agora o nome, depois em algum momento eu posso até botar aqui na tela. Mas tem versões no Brasil, aqui no Ceará tem o famoso Seu Lunga, que é uma pessoa de verdade, viveu durante um período, morreu há alguns anos, mas que é o chamado idiota sábio, né? É um arquétipo, na definição aí do Carl Jung, né? Um arquétipo é uma ideia arcaica que é modelo para outras ideias, é um modelo, é uma espécie de padrão de funcionamento da espécie humana que se repete em tempos diferentes e em lugares diferentes, e é algo que é comum à espécie, não é uma coisa específica da cultura, embora exista cultura em torno,
da história do arquétipo. Você se constela em torno do arquétipo, segundo a teoria do Jung. Eu não sou junguiano, mas eu acho essa teoria super legal para explicar avião. Foi. Então, mas eu estava falando do arquétipo, né? Então, Nasrudin é um arquétipo, ou o arquétipo do idiota sábio, que ele aparece em vários lugares. E aqui no Ceará tem uma versão. Em Juazeiro tinha um cara que chamava Seu Lunga, e que era um sujeito ignorante, mas que trazia uma sabedoria popular com ele. Nasrudin tem algumas histórias de Nasrudin que são turcas, ou afegãs, e que aqui no Brasil, aqui no Ceará, elas são contadas tendo como personagem principal o Seu Lunga. E, naturalmente, com as variações culturais da história, né? Mas, a, mas a estrutura da história era a mesma estrutura de história. Vou demonstrar aqui para vocês algumas vezes isso daí. Mas Nasrudin é o cara que às vezes se dá bem porque é esperto e às vezes se dá mal porque é burro. E as duas coisas são pra gente aprender, imitando ele quando ele está sendo esperto e evitando fazer o que ele faz quando ele está sendo burro. Então, Nasrudin tem umas coisas deliciosas, né? Ele é muito legal. E tem umas histórias que você não capta imediatamente o sentido delas. Você diz, poxa, mas o que isso está me ensinando? Mas aí elas vêm como uma chave. Em vários momentos da minha vida, eu tive essa experiência de conhecer histórias de diferentes lugares, contos tradicionais, populares, muitas vezes de transmissão oral, e que eles não imediatamente faziam sentido para mim. E em algum momento da minha vida, eu me lembrava do conto, porque aquela situação evocava o conto da minha memória, e o conto me indicava uma saída para uma situação difícil que eu estava vivendo. Então, as histórias têm essa propriedade meio mágica. Não é mágica, é só a maneira como o cérebro funciona. A gente sai coletando histórias. Eu acho que isso tem a ver com a forma como a gente se tornou a espécie que a gente é, e colonizando o planeta inteiro. Mas voltando para o Nasrudin, que senão eu vou ficar digredindo ao infinito. Nasrudin vinha pela estrada e encontrou um indivíduo profundamente infeliz, caminhando no sentido oposto da estrada. Eles se cruzaram. Nasrudin percebeu a infelicidade do homem e disse: "O que aconteceu, rapaz? Por que você está tão triste?" E o homem relatou: "Tudo que eu tenho está nesse saco", e apontou para um saco assim, trazia em cima do ombro. Nasrudin não hesitou em roubar o saco do homem e sair correndo. E aí o homem, não teve jeito. Nasrudin foi mais rápido, mais ágil, e correu com o saco do homem nas costas. E aí o cara ficou muito mais desolado do que ele estava, né? E o Nasrudin foi andando pela estrada e pegou um atalho, de modo que ele conseguiu chegar mais na frente da estrada. Colocou o saco do cara no meio da estrada e se escondeu nos arbustos. Daí o cara vinha andando assim à distância e viu aquele saco assim, e achou que era o dele. E correu. E era. Daí ele pegou o saco, abriu, olhou, mexeu nas coisas e descobriu que elas estavam intactas. Ninguém tinha roubado as coisas dele. O cara ficou feliz, mano. Saiu cantando, assobiando com aquele saco no ombro ali. Feliz da vida. E aí é a hora que Nasrudin olha para a câmera, se tivesse câmera nessa época, e diz assim: "Assim se cria felicidade." Eu acho que muitas vezes um jogo de palavras funciona melhor do que o raciocínio para você sair de uma situação complicada, porque é uma fórmula mnemônica, né? E uma história contém uma série de chaves que muitas vezes fazem você... Tem uma frase... Aí vou entrar aqui no jogo mnemônico. Tem uma frase do Alceu Valença que diz assim:
tenho facas e cordas e novelos para sair de profundos labirintos. Então eu acho que essas ferramentas que as histórias trazem, não só as histórias, tradicionalmente as histórias de ensinamento, mas também as histórias populares, né, cara? Eu acho que é isso. Eu vou trazer histórias populares, eu vou trazer histórias da minha interação com as pessoas, eu vou juntar um monte de pequenos pedaços do meu dia, eu filosofando, eu viajando. Não que eu acho que isso seja muito importante, mas vai que você acha. Então, sintoniza aí, talvez você curta. Se não curtir, thumbs down. Se curtir, thumbs up. E aí, quem sabe, não vira assim uma segunda profissão, e aí eu viro assim uma espécie de Felipe Neto do bem, né?